Fala, meu povo, que saudade de vocês. Aqui Everton, professor Everton Salles na área, professor de língua portuguesa. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Já estava morrendo de saudade, hein? Quanto tempo? Estudaram bastante? Tá tudo em dia? Beleza? Então, rapaziada, vamos de conteúdo novo. Hoje nós vamos trabalhar a parte de transitividade verbal e adjunto adverbial. Matéria boa, matéria tranquila, claro. Nada na língua portuguesa é fácil, mas vou simplificar aqui para vocês, beleza? Então, rapaziada, vem comigo. Aqui eu tenho o seguinte. Então, coloquei o título, transitividade verbal e adjunto adverbial. Um detalhe antes de começar. A parte de adjunto adverbial eu não vou enfatizar tanto. Por quê? Porque o conceito é basicamente o mesmo que nós trabalhamos lá na parte de morfologia. Claro, quanto à análise, é a mesma análise, é da mesma forma. Como eu falei lá, jogo quando para saber se é tempo, jogo como para saber se é modo, e por aí vai. O que vai mudar? Lá na morfologia, quando era advérbio, era uma palavrinha só, a gente chamava de advérbio, de modo, tempo, por aí vai. Só que quando tinha preposição, a gente chamava de locução adverbial, de modo, de tempo e tal. Aqui não importa se é um advérbio ou se é uma locução. A análise é a mesma, só que você vai ter um nome só. Você vai chamar de adjunto adverbial. Tempo, modo, lugar, negação, afirmação e por aí vai. Dessa forma, simples assim. Então, por isso, eu não vou perder tempo explicando esse detalhe, beleza? Eu vou explicar dentro do próprio exercício, porque você já vai automaticamente sincronizar a informação, beleza? Então, vamos embora. Aqui, meu povo. Eu sei que muita gente tem dificuldade nessa matéria, né? Eu também já tive lá atrás, na época do colégio. Mas você vai notar que não tem muito mistério, claro. Mas eu preciso que você preste atenção aqui, beleza? Olha só. Como eu coloquei, o verbo ele pode ser transitivo direto, indireto, direto, indireto ou intransitivo, beleza? Vamos por parte. Quando você diz que o verbo é transitivo direto, o que vai acontecer? Esse verbo ele vai pedir um complemento verbal. Só que esse complemento verbal, né, ele virá sem preposição. Então coloquei aqui, ó, sem preposição. O nome desse complemento sem preposição é chamado de objeto direto. Tá vendo? Aí você tem o verbo transitivo indireto. Veja, indireto, porque ele também pede o complemento verbal. Só que esse complemento verbal virá, ó, com o auxílio de uma preposição. Ó. E aí você vai chamar esse cara de objeto indireto. Então, verbo transitivo direto, objeto direto, sem preposição. Verbo transitivo indireto, objeto indireto, com preposição. Só que também pode acontecer o seguinte, você pode ter um verbo que peça dois complementos. Um sem preposição, que é o que você chama de objeto direto, e outro com preposição, que é o que você vai chamar de objeto indireto. Então, tá aqui, ó, sem preposição, com preposição. E por último, você tem o chamado verbo intransitivo. O verbo intransitivo, ele não pede complemento verbal, beleza? A gramática diz que ele tem um sentido completo, porém, ele pode vir acompanhado de um adjunto adverbial. Qual é o medo disso? O medo é de você confundir, né? Porque às vezes você pode ter um adjunto adverbial com preposição. E aí você confundi-lo com um objeto indireto. Né? Até algumas bancas aí têm dado mole de vez em quando em relação a isso. Vocês podem errar. Nós e a banca do concurso, não. Beleza? Porque isso é básico. Então, vou começar a explicar bem devagarzinho, que é para você compreender. Então, tá aqui. João colocou o prato em cima da mesa ontem. Aí, beleza, sujeito você já sabe, né? Vou classificar o cara aqui, ó, o meu sujeito. Aí aqui está o tal do verbo, né, que é o elemento que me interessa hoje. Você vai ver que é o seguinte, quem coloca alguma coisa. Então, beleza, ele colocou o quê? O que esse cara colocou? Ó, o prato. Tá vendo? Que é o meu complemento sem preposição.
Então, eu vou chamar esse cara aqui de objeto direto. Verbo transitivo direto. Aí, o que normalmente o aluno faz? Fala assim, professor, quem coloca alguma coisa em algum lugar. Então em cima da mesa é um objeto indireto. Mas preste atenção, ó. Quem é que tem a função de indicar circunstância? De tempo, modo, lugar e por aí vai. Adjunto adverbial, não é? Beleza, então, ó, eu coloquei o prato. Aí você vai fazer a mesma análise lá da morfologia. Onde eu coloquei esse prato? Ó, onde? Tá vendo? Não é o lugar? Então aqui ó, você vai chamar esse cara de adjunto adverbial de lugar. Tá vendo? A análise é a mesma. Ó. Quando que o João fez isso? Ontem, ó, não está indicando o tempo? Então, ó, vou chamar esse cara de adjunto adverbial de tempo. Viu? A parte do adjunto adverbial não tem mistério nenhum. Você está acostumado a fazer. Você sabe fazer isso. É só tomar cuidado com esse detalhezinho aqui, ó. Para não enxergar o termo preposicionado aqui e chamar de objeto indireto. Mas nunca podem se esquecer disso. Quem tem a missão de indicar circunstância é o adjunto adverbial. É só ter atenção. Tudo bem? Vou para o segundo exemplo. Necessitamos de dinheiro. Veja que quem necessita de alguma coisa. Você vai notar que aqui ele está pedindo um complemento ó, com preposição. Ó. Necessita de alguma coisa. Então, como eu tenho um complemento preposicionado ligado ao verbo, ó, vou chamá-lo de objeto indireto. Se o objeto é indireto, o verbo é transitivo indireto. Tudo bem? Então, vou colocar aqui. Ó. Não deveria, mas vou colocar. Como eu sou legal, ó, vou escrever ali, ó, preposição. Tudo bem? Vamos para outra análise. Cordialmente, propusemos aos funcionários um acordo. Aí, vamos lá. Se tem o sufixo mente, você já sabe que isso é um advérbio, morfologicamente. Beleza? Só que estamos na análise sintática. Então, eu já sei que isso aqui é um adjunto adverbial. Beleza? Então, ó, propusemos aos funcionários um acordo. Como? De forma cordial. Então, veja, a mesma ideia como nós fizemos lá na morfologia. Então, aqui um adjunto adverbial, ó, de modo. Tá vendo? Tranquilo. Aí, vou para o verbo agora. Ó. Quem propõe alguma coisa. Propusemos o quê? Um acordo. Ó. Complemento sem preposição. Tudo bem? Só que aqui, veja que quem propõe alguma coisa a alguém, ó. Aqui. Então eu tenho o meu complemento ó, preposicionado. Tá vendo? Que eu vou chamar de objeto indireto. Ou seja, se o verbo pedir um complemento sem preposição e outro com preposição, então ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ou um verbo bitransitivo. Ok? Então vou colocar o cara aqui, ó. Viu? Zero mistério. Pô, professor, mas eu tenho que pegar essa prática de conversar com o verbo. Você vai pegar, cara. Se eu conseguir, você também consegue. Só que você tem que prestar atenção e tem que praticar, tem que fazer bastante exercício. Você vai chegar lá, calma, tá tranquilo. Ó, vem pra cá. O bebê chorou bastante durante a madrugada devido à dor. Veja, o bebê chorou. Beleza, chora, chora. Chorei. Você vai observar que esse verbo chorar, ele não pede um complemento verbal. Tá vendo? Então, eu vou chamar esse cara ó, de intransitivo. Ó. Aqui o meu sujeito. Então, tudo bem. Aí você pode falar assim, pô, professor, mas e aqueles caras que estão acompanhando ali? Calma. Aí você vai notar, ó, o bebê chorou bastante, o bebê chorou muito. Não está indicando a intensidade? Então, ó, lá a aula de morfologia. Chorou bastante, ó. Então, adjunto adverbial de intensidade, ó. Intensidade. Beleza. Só que, quando que esse bebê chorou muito? Quando isso aconteceu? Ó, durante a madrugada, ó. Não indica o tempo? Então, ó, adjunto
adverbial de tempo. Por que isso aconteceu? Qual foi a causa? Por causa da dor, devido à dor. Então veja que esse cara aqui, ó, foi a causa do choro do bebê. Ó. Então aqui, ó, eu tenho um adjunto adverbial de causa. Viu? Coloquei o cara. Caramba, professor, mas pode ter isso tudo? Pode. Tranquilo. Porque quanto mais adjunto adverbial, melhor. Porque aí o teu contexto ele fica mais preciso, mais claro em relação ao que está acontecendo naquele determinado momento. Foi isso que eu fiz. Poderia só ter feito. Pô, o bebê chorou. Beleza. Mas aí eu fui melhorando. Ó. Ele chorou muito ou pouco? Ó, chorou muito. É mesmo? Pô, mas quando isso aconteceu? Ah, cara, de madrugada. Caramba, mesmo? Mas por que isso aconteceu? Ah, porque ele estava com cólica. Ele estava sentindo muita dor. Você vai deixando o teu contexto mais claro. Tudo bem? Vou para o de baixo. Eu e meu pai lemos o manual rapidamente. Então, tem aqui meu sujeito composto, né? Você já sabe disso. E aí, quem lê alguma coisa. Veja que eu tenho um complemento, ó, sem preposição. Ó. Li o quê? O manual. Ó. Meu complemento sem preposição. Que eu chamo de objeto direto. Eu li o manual como? Rapidamente, lentamente, ó. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de modo. Tranquilo? Tudo bem? Vou para o de baixo. Ninguém concordou com a atitude do chefe. Aí, claro, meu sujeito simples, ó. Agora, quem concorda com alguém ou com alguma coisa. Veja que o meu verbo está pedindo um complemento, ó, preposicionado. Então, o verbo transitivo indireto, complemento preposicionado, objeto indireto. Viu? Morreu. Só isso. Aqui embaixo. Posso fazer assim, ó, repartir o pão. Mas quem reparte alguma coisa com alguém, ó. Meu complemento sem preposição, ó, objeto direto. Meu complemento com preposição, ó, que vai ser meu objeto indireto. Ou seja, o meu verbo, ó, é bia. É bitransitivo. Pedi um complemento sem e outro com preposição. Notaram? Tudo bem? Zero mistério, né? Tá tranquilo, tá fluindo bem, não tá? Você vai fazer aí umas questões, vai gabaritar a tua prova, beleza? Ó, aqui é o tipo do cuidado que tem que ser tomado, olha só. Aí eu tenho aqui o sujeito, o cãozinho morreu. Qual é o meu medo aqui? O meu medo tá aqui, ó. Claro, já fui iniciante igual a você, então se eu já errei isso, você também pode errar. O que acontece aqui? A gente faz assim, o cãozinho morreu. Pô, mas ele morreu de quê? A gente costuma fazer isso, né? Como a gente fez aqui no necessita, verbo carecer, precisar e por aí vai. Então dá uma impressão de que você tem ali um objeto indireto. Só que veja, o cãozinho morreu, acabou. Né? Faleceu, morreu, partiu, acabou. Então veja que aquele elemento com preposição, o que ele vai fazer? Ele vai me indicar a circunstância. Cara, o cachorro morreu. Pô, mas ele morreu, qual foi a causa? Ele morreu devido ao câncer, por causa do câncer. Veja que essa parte aqui, ó, isso aqui está indicando uma circunstância de causa. Se você não tiver atenção, você vai chamar aquele cara de objeto indireto. Vai ter uma alternativa te esperando, beleza? Você só vai acertar se você pegar uma banca que tem cometido esse tipo de erro bobo, entendeu? Mas aqui é a causa, ó. Então, meu adjunto adverbial de causa. Aí veja, eu posso melhorar. Ó. Quando que o cãozinho morreu? Ele morreu na sexta-feira, não indica o tempo? Então, ó, adjunto adverbial de tempo. Morreu. No de baixo. Não confiamos naquelas pessoas. Observe, eu tenho um não, ó, que é um advérbio de negação, adjunto adverbial de negação. Aí depois eu tenho, ó, quem confia, confia em alguém.
Aí você tem que se lembrar daquela aula de morfologia, lembra? Veja que naquelas pessoas, ó, na verdade você tem aqui, ó, preposição em, mais o demonstrativo, aquelas, ó. Não pode se esquecer disso. Então quem confia, confia em alguém, ó. Complemento preposicionado, ó. O tal do objeto indireto, ó. E aqui é a minha preposição, o meu verbo transitivo indireto. Tudo bem, rapaziada? Pode acontecer assim também. Dá uma olhada. Aqui, meu contra-regra. Chega só um pouquinho mais para o lado, por gentileza. Pouca coisa. Aí, ótimo. Pode chegar um pouco mais para lá. Perfeito. Olha só. Aqui, eu coloquei um período com 1, 2, 3, 4, 5 orações. Não se assuste, não se assuste. Se você tiver que fazer análise, o que você vai fazer? Você vai analisar oração por oração. Sem apavorar. Calma. Você não está postando corrida com ninguém. Olha aqui. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Então, vou analisar. Veja. Eu acordei cedo. Pô, quem acorda, acorda. Eu acordei. Beleza. Ah, professor, mas eu posso acordar alguém? Pode, mas não é o caso. Você tem que ficar de olho no contexto. Beleza? Então, eu acordei. Despertei. Veja que esse verbo não pede complemento verbal. Então, esse cara, ó, é um verbo intransitivo. Cedo é apenas um adjunto adverbial de tempo. Beleza. Aí, eu vou para a segunda oração. Segundo verbo, segunda oração. Aí você vai lá e vai fazer análise. Quem lava, lava alguma coisa. Veja que ele pediu um complemento, ó, sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto. Beleza. Aí eu tenho um outro verbo aqui, ó. É uma outra análise. Aí você vai notar o seguinte, que quem dá alguma coisa a alguém, ó. Ele deu o quê? Ó. Ele deu comida. Complemento sem preposição. Mas ele deu comida a quem? Aqui. Ao gato, ó, complemento preposicionado. Ó. Objeto indireto. Então o verbo, ó, transitivo direto e indireto. Tem o verbo assistir. Ó. Vou para outra análise. Veja, o verbo assistir, como ele está no sentido de ver, presenciar, ele é transitivo indireto e pede a preposição a. Ou seja, ali, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, ó, ele está pedindo um complemento preposicionado, ó, que eu vou chamar de objeto indireto. Então, o meu verbo intransitivo. Ou verbo transitivo indireto. Foi mal, rapaziada. Só para ver se vocês estavam espertos mesmo. Entendeu? Ó, transitivo indireto, objeto indireto. E aí, venho para o último. Aí, nota o seguinte. Sempre que você tiver uma locução verbal, como é que você vai desenvolver? Você sempre vai observar o teu verbo principal. Ó. É ele que vai mandar na transitividade, na regência. Então, por exemplo, eu fui trabalhar. Pô, beleza, quem trabalha, trabalha. Acabou. Veja que ele não pediu nenhum complemento verbal. Ó. Então, este meu verbo principal, ó, ele é chamado de verbo intransitivo. Tá vendo? E você aprender a fazer essa análise metodicamente, isso vai te ajudar. Porque pode ser uma questão assim, para você fazer uma análise sintática mesmo, né? Como também, a próxima matéria é tipos de predicado. Às vezes eles dão um período um pouco mais longo assim, para você analisar quanto ao tipo de predicado, né? E aí, claro, se você vai ter que analisar o tipo de predicado, você naturalmente vai misturar a transitividade verbal. Não tem como dissociar, né, esse conhecimento, essa análise. Então você vai ter que saber fazer isso. Beleza? Tudo bem? Então, ó, presta atenção. Vou molhar a palavra ali rapidinho. Vou encher o quadro. Você vai lá também. Vai beber uma água, tomar um café, jogar uma água no rosto. Mas é pá e bola. É rapidinho. É vapt-vupt. Valeu? Volto já, rapaziada.